A história começa falando do Kanddragon, a raça mais forte do continente Samael. Eles dominam a magia antiga, e embora seus números sejam pequenos, eles são muito poderosos, e são o maior inimigo da humanidade nesse continente. E as razões da guerra estão há muito tempo enterradas na história. Ninguém sabe o que aconteceu no início. No entanto, uma matança infinita de dragões e humanos está em andamento há centenas de anos, e esta longa guerra fez ambas partes experimentarem muitas vítimas. Nesta guerra de longa duração, não há negociações, sem misericórdia, e por centenas de anos, ambas as partes não foram capazes de determinar um vencedor. E até hoje, com muitas vidas perdidas, os humanos e os dragões ainda continuam com esse ciclo infinito de ódio. E atualmente, o mais poderoso caçador de dragões da humanidade liderou a equipe para atacar o Canto Dragão de Prata. Eles estavam determinados a acabar com o pior inimigo do atual império, a Rainha dos Dragões Prateados, Roseface. No entanto, o maior caçador de dragões do império, Leon, foi abandonado pelo seu povo e ficou mantido em cativeiro na Nação Dragão. E no calabouço onde o herói está, os guardas notam alguém chegando e se reverenciam diante dela, a chamando de majestade. A rainha então ordena para os guardas saírem. Ela quer ter uma conversa a sós com ele. Os guardas então seguem sua ordem e se despedem de sua majestade. A rainha então, diante do renomado herói, pergunta como ele se sente ao ter ficado nesse estado pelo clã inimigo, mas ao invés de responder, ele apenas pede para ela matá-lo logo. Mas a rainha dá um sorriso e pergunta se ele realmente quer que ela dê a ele uma morte rápida, e segurando em seu queixo, ela diz que isso não é tão fácil, que ele, além de lindo, é um homem corajoso. Ela quer se divertir com ele um pouco mais, que se ela fizer mais uns ferimentos em seu rosto irá ficar perfeito. O herói com isso pergunta até quando ela vai ficar humilhando ele, porque ela não mata logo, ou corta ele do jeito que gosta. Ele só pede que ela seja rápida, e passando o dedo com seu sangue em sua língua, ela comenta que por mais poderoso que ele seja, se não tivesse sido denunciado por um vilão, não estaria em um estado tão miserável, e pergunta o que ele acha de se juntar ao seu clã. O herói, dando um sorriso debochado, fala que ela não é digna de ser sua rainha. Ela, ouvindo isso, perde a paciência e dá um golpe nele, arremessando para longe, deixando ele tossindo sangue por causa do impacto do golpe. Ela então pisa em sua barriga, perguntando como ele ousa ser rude com ela, e também se ele, Lincus Mod, ainda acha que um herói da humanidade elogiado por milhares de pessoas, e se ele ainda sonha em exterminar o clã dos dragões e deixar uma boa reputação para gerações futuras, e diz para ele acordar dessa fantasia, porque ele vai morrer bem aqui, nessa sala suja, e que talvez ele até poderia ter tido a oportunidade em que seus descendentes vivessem da sua riqueza e glória com ele, mas infelizmente ele não tem um sucessor, então esse dia nunca chegará. Mas o herói diz para ela não subestimar os humanos. Irritada com a sua teimosia, ela o enrolou com sua cauda em seu pescoço e começou a apertar bem forte, e quando ele já estava quase indo visitar o Vasco, ele a chamou de sua majestade, e ela, animada, pergunta se agora ele quer implorar por misericórdia. Mas diferente do que ela pensava, ele fala que desde o início ela cometeu dois erros. Que ela jamais deveria ter ficado sozinha com o matador de dragões mais poderoso, e 2, ela nunca deveria ter bebido seu sangue. E no momento em que ele diz isso, um feitiço, maldição do sangue, é usado nela, o que deixa seus olhos vermelhos e faz soltar sua cauda de seu pescoço. Ela começa a se distanciar dele, se perguntando que calor é esse que está sentindo, e suas pernas acabaram perdendo as forças, o que a faz cair de joelhos no chão. E confusa, ela começa a se perguntar o que diabos está acontecendo, e o herói fala que logo ela viverá de dor pela sua alma durante toda a sua vida. Ela, com isso, do nada pula nele, com um olhar de quero aquilo, o que deixa o herói sem entender o que está acontecendo. Mas ao ver seu rosto elegante, cheia de desejo, ele finalmente percebeu o que estava acontecendo com ela. A rainha então, sem aguentar mais, mete um beijo no herói, e apesar dela ser inimiga da humanidade, o herói não conseguiu resistir a isso. E uma hora depois, quando o feitiço tinha diminuído seu efeito, a rainha volta aos seus sentidos e percebe o que havia acontecido aqui. Irritada, pergunta o que ele fez
fez com ela. Nisso o herói diz que a maldição do sangue é uma técnica que só pode ser usada uma vez na vida, que ela, ao ter experimentado seu sangue, fez um vínculo com suas almas, e quando ele morrer, a maldição vai colocá-lo em uma dor sem fim. E ouvindo isso, a rainha fala que isso não faz sentido. Se é um feitiço que só faz efeito quando ele morrer, por que isso aconteceu? O herói diz que isso foi um acidente. Ele pensou que a dor causada pela sua morte fosse a manifestação de tudo, mas ele não esperava que o efeito colateral disso fosse fazer ela ficar assim, cheia de tesão. Envergonhada, ela manda ele calar a boca, mas ele não está nem aí para isso, e diz que até onde ele sabe, os dragões seguem as leis da monogamia. E para quem não sabe, monogamia é um tipo de relacionamento em que uma pessoa tem apenas um parceiro de macetada ou romântico, seja durante toda a sua vida ou por períodos. O herói então fala que depois de sua morte, a famosa rainha dos dragões não só será incapaz de arranjar um novo parceiro, mas também será incapaz de deixar descendentes, e ainda será incapaz de explicar ao seu clã por que isso aconteceu. E debochando ainda mais dela, ele pergunta o que ela tinha acabado de dizer mesmo, que sua majestade tinha dito que ele não teria sucessores, e agora ela também não vai ter. Ela vai ser uma rainha sem sucessores. Irritada, ela pula em sua direção, mas ele não teme a isso, e pergunta se ela quer ceifar sua vida, que não há necessidade disso, porque ele já está morrendo mesmo, e diz para ela viver com ódio dele e com dor durante toda a sua vida. Esta é sua maldição para ela como humano. Depois dele dizer isso, ele perdeu a consciência. A rainha então veste suas roupas novamente, e olhando para ele, ela diz que ele é apenas um humano, e quem ele pensa que é para morrer depois de se vingar dela de uma forma tão horrenda. Não tem como ela deixar isso barato. E enquanto dizia isso, ela ativou um feitiço nele, e uma tatuagem apareceu em seu peito. Leon Cosmod foi um herói lendário exterminador de dragões. Quando tinha 5 anos de idade, ele matou com raivoso do seu vizinho com as mãos nuas. Nisso ele foi parado por um Dragon Slayer que passava e foi aceito como seu discípulo. Aos 10 anos de idade, ele foi para a Academia Imperial de Exterminador de Dragões para estudos adicionais, e alguns anos depois se formou com a idade mais jovem e a maior avaliação na história. Aos 15 anos, ele colocou seus pés no campo de batalha e ceifou inúmeros dragões, recuperou territórios e realizou inúmeras conquistas militares para o Império. Leon é conhecido como o herói mais forte e o maior caçador de dragões, e a única esperança de levar o Império à vitória e acabar com a guerra, mas as coisas deram errado no caminho, e ele acabou se tornando um cativo do Candragão. E 2 anos se passaram desde que o Leon foi capturado, e após passar tanto tempo em coma, ele finalmente acorda. Parecia que ele tinha acordado de um pesadelo, e depois de se acalmar um pouco, ele olhou ao seu redor e se perguntou onde estava, e enquanto ficava confuso, ele ouviu um barulho, e uma garotinha fofa apareceu, e ficou feliz por ele estar acordado, e ele ficou chocado por ver uma garotinha tão fofa, e por causa dela, ele acabou tendo um mal entendido. Ele entendeu tudo errado, e começou a pensar que por ter feito atos heróicos para a humanidade, ele foi para o céu, e que ela deve ser um anjo lendário. Confusa, a garotinha perguntou o que era um anjo, e ao invés de responder, ele foi falar com ela, e perguntou qual era o nome dela, e a garotinha respondeu que se chama Ana, e enquanto elogiava seu nome, Leon se perguntou em sua mente por que a cor do cabelo desse anjo é assim, cabelo preto e prata. Nisso a garotinha diz que sua mãe disse que seu nome significa lua, e enquanto se perguntava se anjos também têm mães, ele fala para ela que seu nome é Leon Cosmod. A garotinha animada fala que sabe, Leon significa leão, e chocado ele perguntou quem ensinou isso para ela, e a garotinha respondeu que também foi sua mãe quem disse isso. Nisso Leon fica curioso e pergunta quem é sua mãe, e ela responde de maneira fofa que sua mãe é Roseface, o que deixa Leon chocado com essa revelação e com medo da possibilidade que assusta qualquer homem depois do ato. E para seu desespero, a Ana confirmou seu maior medo. Ela revelou que ele é o pai dela. Essa foi a revelação mais chocante que ele teve em toda a sua vida. Essa garotinha fofa é na verdade sua filha com a rainha dos dragões. E quando ele ouviu a Aninha chamar sua mãe, ele se recupera do seu choque e olhou em direção da culpada dele estar nessa situação, e viu a
Diana chamando a Roseface de mãe e falando que o papai acordou. E após mimar um pouco sua filha, a rainha parabenizou ele por finalmente estar acordado. E a garotinha, toda inocente, comentou que sua mãe deve estar feliz em ver o papai acordado, porque ela veio visitá-lo todos os dias. E ela, com um sorriso malicioso, falou que sua filha estava certa. E claro, o Leon não caiu nessa. E ignorando a cara feia que ela estava fazendo, ela pede para sua filha sair porque ela tem algo a dizer ao papai dela. E com a partida da garotinha, Leon pergunta se ela é mesmo sua filha. E a rainha responde que ela é a filha biológica deles. Ficando indignado, ele fala que ela odeia. Então por que ela deu à luz a uma filha dele? E por que ela o salvou? Ela respondeu que ela estava dormindo há 2 anos. E ela não podia simplesmente ignorar isso depois do que ele fez com ela. Ele então pergunta se ela acha se ele queria fazer aquilo. Que eles são diferentes e não podem coexistir. E que se fosse uma situação diferente, ele nunca tocaria nela. E chegando perto do rosto dele, ela sorri e pergunta se tocar nela também é uma tortura para ele. E ele sem hesitar respondeu que é claro. E enrolando sua cauda na perna dele, ela o empurra na cama e avançou em sua direção. O herói então pergunta o que ela está tentando fazer, mas antes de responder, ela rasgou suas roupas e em seguida ativou um feitiço e diz que vai esculpir seu emblema de dragão nele. Assustado, ele fala para ela não fazer isso, mas essa sua reação de medo só fez ela ficar ainda mais animada. Sem hesitar, ela iniciou sua diversão, enquanto dizia que essa tatuagem se tornará a vergonha dele, o que significa que de agora em diante ele será seu servo e nunca poderá abandonar ela. E quando seus companheiros humanos virem essa tatuagem de dragão em seu corpo, eles pensarão que o renomado herói caçador de dragões se tornou um traidor. Leon então pergunta por que ela chegou até esse ponto, e ao invés de responder, ela perguntou se ele realmente não entende. Nisso Leon pensou consigo mesmo que o conceito de vingança da raça dos dragões era muito difícil até mesmo para os cientistas entenderem, que sua vingança é um comportamento desumano, além do entendimento humano, e ela fala que quer que ele viva nessa vergonha durante toda a sua vida, e seja humilhado severamente por ela pelo resto da sua vida. E ao invés de ficar irritado ouvindo isso, ele começou a se sentir quente, parecia ter algo a ver com o feitiço dela, e sem perder mais tempo, ela declarou que agora vai começar a verdadeira diversão. No dia seguinte, as servas fofocaram que a rainha parece estar de bom humor hoje, e que o motivo deve ser o marido dela que acordou. E escondido, Leon estava ouvindo as fofocas, e ficou chocado com o fato daquela majestade realmente ter anunciado ao público que ele era o marido dela. Que elas não têm ideia do quão assustador aquela rainha maldita é. Ela sugou ele por um dia e uma noite inteiros, sua cintura está quase partida ao meio, e aquela humilhação só fez sua vontade de escapar aumentar. Então, colocando seu plano em ação, ele analisou os guardas, e viu alguns guardas guardando a porta lateral, e confirmou que é impossível sair desse lugar. Mas ele notou algo esquisito, e se perguntou por que tem tão poucos guardas no castelo hoje, que é completamente diferente de quando ele chegou aqui há 2 anos. Está muito silencioso e esquisito. E enquanto pensava nisso, ele viu um buraco na muralha e ficou animado. E claro, ele achou esquisito ter um buraco nesse lugar, e teve suspeitas que talvez seja uma armadilha, mas isso não importava. Ele não podia pensar tanto agora. Ele tinha que sair desse lugar não importa o que. Mesmo que seja uma armadilha, ele iria forçar sua saída. E sem perder mais tempo, ele deu adeus para aquela rainha pervertida. E enquanto ele fugia, a garotinha de longe viu ele escapando e avisou sua mãe que seu papai está cavando um buraco de cachorro. E a rainha, de boa relaxando, falou que viu isso também. E sua filha perguntou como sua mamãe vai pescar ele de volta. Sua mãe fala que sua filha adorável não pode ficar falando pescar de volta com o pai dela. Isso é muito rude. Confusa, a garotinha perguntou o que deve usar então. E ela respondeu que pegar de volta. E depois de algum tempo, Leon finalmente estava perto de escapar. O cara estava correndo feito doido para não pagar pensão. Mas o esquisito era que depois dele correr tanto, aquela rainha pervertida já deveria tê-lo alcançado. E sua suspeita estava certa. Ela realmente o alcançou. Só que tinha uma pequena diferença na sua aparência. E com um tom de voz irritada, ela diz que ele era um bom corredor. E no momento que ela viu, ele percebeu que estava ferrado. E tentou
tentou fugir no pinote, mas foi bloqueado pela sua esposa. Vida de casado é assim mesmo, meu amigo. O cara corre pra ter um pouquinho de paz e a mina vai lá perseguindo ele, feito doida. E ainda tem a pensão, né? O maluco tá correndo por causa da pensão também, né? E com raiva, ele perguntou se ela acha divertido ficar fazendo isso com ele. E ela fala que realmente está muito satisfeita. E em seguida, ela perguntou se ele não acha que estava indo tudo muito fácil. Ele já deve ter desconfiado que alguém o ajudou a passar pelos guardas e deixou um buraco para ele escapar. Leon respondeu que mesmo que ele soubesse que era uma armadilha, ele não teve escolha. Ele só não esperava que ela o alcançaria tão rápido. E curiosa, ela pergunta o que aconteceria se ele voltar ao território humano agora. Ele já tem sua marca no corpo. Se ele acha que ainda o reconheceriam como um herói caçador de dragões. Irritado, ele fala que vai começar sua vida novamente como uma pessoa comum, que é melhor que ser torturado por ela. Perdendo a paciência, a rainha libera um pouco de sua aura e falou que ele não consegue ver sua gentileza. Após falar isso, ela o captura e voou com ele em direção ao território humano. Já que ele queria tanto voltar, ela decidiu ajudar. Algumas horas depois, perto da cidade, ela parou seu avanço e jogou ele do céu, o fazendo cair. E devido às árvores, ele conseguiu amortecer sua queda. E após a dor da queda, ele olha para o seu redor e viu uma cidade humana diante dele. A rainha, voltando à sua forma humana, confirmou que esse é o Império Humano e perguntou quando ele vê a cidade humana, que ele não vê há muito tempo. Ele deve sentir que pode voltar ao mundo humano simplesmente passando por cima dela e diz para ele aceitar logo a realidade. Ele não pode mais voltar, mesmo que pareça bem perto. E no momento em que ela falou isso, sua tatuagem aparece em seu corpo e ela explicou que esqueceu de mencionar que quando uma das duas pessoas com a marca quiser fazer aquilo, a marca em si terá uma reação. E agora ele está sentindo um calor por todo o corpo e não está conseguindo suportar a vontade. E o motivo dela ter vindo com ele até esse lugar é porque ela quer que ele entenda o quão vergonhoso é estar diante da sua cidade natal e tão perto é estar com o desejo da inimiga da humanidade. E usando toda essa força de vontade, Leon pergunta se ela acha que ele vai perder sua fé por causa disso. Ele vai esperar pacientemente até que a oportunidade para se vingar chegue. E quando chegar, ele vai fazer ela pagar 2 vezes mais por toda a humilhação que ela causou. Esse surto de raiva dele deixou ela meio chocada, mas em seguida ela dá um sorriso e joga ele na árvore, enquanto dizia que está tudo bem. Ela estará esperando por ele, vivo ou morto, perto da cidade do Império Humano, debaixo de uma enorme árvore. A rainha dos dragões vestia essas roupas com um rosto bem feliz, e ela toda feliz comentou que estava muito satisfeita com o desempenho de Leon agora, enquanto o coitado estava no chão chorando. Ele foi sugado novamente, e ela gostou tanto da diversão que acabou de ter, que ela diz que irá vir com ele todo mês para visitar sua cidade natal. Mas diferente dela, que estava sendo sincera, Leon não queria aceitar que estava gostando da inimiga da humanidade. E indignado, ele disse que ela era um dragão fêmea com a cabeça nas nuvens, pensando em como vai sugar ele até a morte. E sem se importar com o que ele estava falando, ela começou a voltar para sua aparência verdadeira, enquanto chamava ele para retornar agora, já que a filha deles está esperando em casa. Mas ele a manda esperar e recusa sua carona, dizendo que como um caçador de dragões ele não quer ser pego por ela assim, que ele pode andar sozinho. Mas para sua infelicidade, ela revelou que daqui até seu castelo leva pelo menos 3 horas para voar na sua velocidade, e levaria pelo menos 10 dias ou meio mês para um humano andar. E apesar de ficar abalado com essa revelação, ele continuou fingindo ser forte, e falou que são apenas 10 dias ou meio mês. Ela não deve subestimar a resistência humana, e sorrindo com essa teimosia, ela comentou que quer ver por quanto tempo ele consegue resistir. E depois de um tempo andando, Leon está completamente acabado, e a rainha fica zoando com a cara dele, perguntando se ele não consegue mais andar, e se ele quer ajuda. E ele, sendo teimoso, respondeu que não está cansado. Ele nunca ficaria cansado tão rápido, e com um sorriso debochado, ela comenta que a única parte dele que não cansa é sua boca. E esse seu comentário fez ele ficar irritado. Mas antes dele argumentar, eles ouviram um barulho na mata, e olharam em direção do barulho, e viram um exército de caçadores de dragões. Animado, ele pensou consigo mesmo que esses caras podem ajudá-lo a se
livrar desta rainha pervertida. E percebendo seu plano, a rainha liberou sua intenção assassina. Assustado, ele percebeu que se ele pedisse ajuda, ela iria matá-lo sem hesitação. E notando eles dois, os soldados perguntaram se eles estão perdidos. E Leon, não querendo que inocentes perdessem a vida por sua causa, respondeu que não. E diz que eles estão apenas tendo uma saída de casal debaixo da luz da lua. E suspeitando do casal, o soldado desce de seu cavalo e explicou que essa floresta não é bom lugar de se andar, que há muitas espécies perigosas e animais selvagens, e se ofereceu para escoltar o casal, dizendo que se chama Alker, um capitão do exército imperial de exterminador de dragões. E sentindo uma aura ameaçadora vindo da rainha, Leon agradeceu por sua gentileza e diz que eles também sabem um pouco de autodefesa e podem se defender. Ele não queria colocar os soldados em risco, e achando Leon familiar, o soldado perguntou se já ouviu em algum lugar antes. E no momento em que ele fez essa pergunta, a rainha não gostou muito. Leon nota isso e vê ela fazendo um feitiço em suas mãos, e sem hesitar ele segurou a mão dela, interrompendo seu feitiço, e em seguida ele puxou ela para perto dele e respondeu que o guarda deve estar confundindo ele com alguém, que ele tem um rosto comum e sua esposa é a única que costuma reconhecê-lo. E após dizer isso, ele sussurrou que voltará com ela obedientemente, mas ela tem que ajudá-la a enganar eles antes. Ela então começa a agir como uma esposa apaixonada, toda melosa, e não querendo ficar segurando vela, o soldado se despede do casal e foi embora. E com a partida deles, a rainha perguntou se ele já não agarrou o suficiente. Assustado, ele se afastou dela. Esse daí tem muito medo da esposa, e ela, segurando seu pulso, comentou que ele foi inteligente e não pedir ajuda a eles, mas ele tem que aceitar sua posição. Mesmo que eles tenham filhos, isso não significa que ela é sua esposa. Seu dever é só pagar pensão mesmo. E incomodado com o que ela disse, ele fala que nunca pensou em ser seu marido. E se virando, ela o chamou para partir, dizendo que ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas de repente, Leon começou a sentir muita dor na mão e sua visão ficou embaçada. E antes de desmaiar, ele notou que sua mão estava queimada. E antes de entender completamente a situação, ele acabou desmaiando. E vendo ele desmaiar, a rainha comenta que seres humanos são bem sensíveis. E apesar de dizer isso, ela assumiu sua forma de dragão, agarrou ele e jogou em suas costas, e voou em direção do seu território, enquanto dizia que dessa vez ela vai entender isso como um apelo por misericórdia. E no dia seguinte, no castelo, Leon acordou depois de uma bela noite de sono, e acorda com um anjo falando com ele. E confuso com o que estava acontecendo, ele se perguntou como ele voltou para esse lugar, e Aninha responde que foi sua mãe que veio com ele. E ao ouvir isso, ele começou a imaginar a situação dela o capturando como gado, e depois dessa imagem aterrorizante, ele notou que sua mão estava enfaixada e perguntou quem cuidou de sua ferida. E a garotinha, querendo ser elogiada pelo seu pai, respondeu animadamente que foi ela que fez o curativo dele. E ao ouvir isso, Leon pensou em sua mente que os cientistas disseram uma vez que os dragões são uma raça feroz. Eles passam a vida inteira na violência e no sangue desde a infância. E embora Ana tenha características óbvias de dragão, ela não tinha hostilidade com ele e o tratava completamente como seu pai. Ele então se perguntou se isso era porque ela é uma híbrida de humano e dragão. E apesar dessas dúvidas, ele não podia negar que ela era muito fofa. Ele carinhosamente fez carinho em sua cabeça e elogiou pelo ótimo curativo. E ficando feliz com seu sorriso, ele diz que ela é tão fofa, mas quando ela ficar maior, ela não deve ficar igual sua mãe. Mas para seu desespero, a mamãe estava aí observando e ouvindo tudo, e perguntou o que há de errado em ser igual a ela. E ele, assustado, respondeu que nada. Animada, a garotinha comentou com sua mãe que fez curativos no ferimento do papai, assim como ela disse. E ao invés de elogiá-la, ela falou que será nada mais que o dever dela. E apesar do seu jeito rigoroso, a Aninha ficou animada com seu elogio. E não gostando do jeito rigoroso da sua esposa, ele fez carinho na sua filha e disse para ela ir se esconder no jardim, que ele vai sair para achá-la quando contar até 100, o que deixa ela bem animada com a ideia de brincar de esconde-esconde com seu pai. Leon então comentou que não é como a mãe dela, e em seguida começou a contar, e ela, animada, começou a correr para se esconder enquanto dizia para seu pai não contar tão rápido. E vendo sua filha sair
do quarto, Leon chamou a atenção da Roseface e perguntou se ela não está sendo muito dura com sua filha, e ela respondeu que eles, os dragões, têm que passar por isso, somente sendo rigorosos com seus filhos desde pequenos que poderão cultivar guerreiros fortes. E não gostando de como eles fazem isso, Leon fala que sua filha não é completamente um dragão, e além disso, sua filha é muito fofa, ela não pode negar isso. E não gostando da sua fala, ela diz que sua filha é um dragão, e fofo não tem nada a ver com dragão, e agindo como atacante, ele elogia ela, dizendo que ela também é muito bonita, e perdendo a paciência ela agarrou em sua camisa, e falou que ele é só um servo para desabafar sua raiva, que ele deve parar de tentar agir como seu marido de verdade, e ao invés de ficar irritado com seu jeito arrogante, Leon olha para ela fazendo uma cara de cachorrinho perdido, e vendo seu rosto assim, fez a raiva dela passar, e ela diz que é bom que ele tenha entendido. Ela é rainha do clã dragão prateado, ela tem muitos assuntos governamentais para lidar, então a tarefa de cuidar de suas filhas foi deixada para ele. Pelo visto a rainha pegou o papel de homem da relação, né? E em seguida ela sussurrou em seu ouvido que aquela garotinha gosta dele, e depois no pátio, Leon está indignado e comentou que ela falou como se eles, caçadores de dragões, não tivessem ocupados e fossem responsáveis por serem babás, e sentindo o olhar de alguém familiar, ele pensou em sua mente que sua filha ainda é muito ingênua. Ela achou que ele não podia vê-la se escondendo desse jeito, e virando em sua direção, ele diz que achou ela, mas diferente do que ele esperava, ela não reagiu. Confuso, ele se perguntou se ela está com raiva, e sem jeito ele coçou seu cabelo e se desculpou por ter feito ela ficar esperando, mas antes de terminar de dar sua desculpa, ela de repente saiu correndo, e ele confuso correu perseguindo ela, perguntando o que aconteceu e por que ela está correndo, e por não conhecer esse lugar, ele acabou perdendo ela de vista, e pensou consigo mesmo que é realmente difícil saber o humor de um filho, que não é de se admirar que aquela rainha maldita deu a ele a tarefa de cuidar da garotinha, e enquanto pensava em um modo de fazê-la ficar de bom humor novamente, a Aninha chegou agarrando ele toda feliz, e falou que capturou seu pai. Confusa, ele perguntou se ela não acabou de passar por ele, e ela, sem entender o que ele estava dizendo, respondeu que não, ele não conseguiu achar ela, então ela saiu para achar seu pai. Essa sua resposta deixou ele ainda mais confuso, e ignorando sua confusão, ela falou que tem algo que quer que o pai dela veja, e enquanto ela andava puxando seu pai, uma garotinha idêntica a Aninha observa eles indo embora, e alguns minutos depois, Leon observava sua filha desenhar com um sorriso no rosto, e pensava consigo mesmo que até que é bom ter uma filha, parecia que sua alma estava sendo curada, e nisso ele jurou em sua mente que cedo ou tarde, o papai vai ajudar ela a escapar das garras daquela rainha maldita. E terminando seu desenho, a Aninha correu em direção de seu pai, e falou que desenhou sua família, e achando ela muito fofa, ele elogiou pelo seu magnífico desenho, e declarou que ela é digna de ser sua filha, mas ao olhar seu desenho, ele fica confuso, e perguntou a Ana por que tem duas garotinhas, e ela respondeu que é sua irmã, o que deixa ele muito chocado com essa revelação. Aconteceu que ele não só acertou o alvo com um tiro, mas também acertou duas vezes com um tiro. Esse guerreiro merece uma salva de palmas. E com isso, ele rapidamente percebeu que a garotinha que ele viu no jardim agora deve ser sua outra filha. Ele a chamou pelo nome errado. Não é de se esperar que ela esteja com raiva. E tentando animar seu pai, a Aninha falou que acha que sua irmã não está com raiva. Ela só está um pouco tímida quando vê o pai. E achando seu comentário lógico, ele comentou que faz sentido. Na verdade, eles não se conhecem muito, então é normal que ela fique tímida perto dele, e ele não consiga diferenciar as duas, que é tudo culpa daquela rainha maldita por esconder essa garotinha dele. Ele tem que perguntar a ela a verdade. Enquanto isso, na sala da Roseface, ela estava lendo os relatórios do Khan, quando de repente um pequeno dragãozinho chega perto dela, e informou alguma coisa para ela, e nesse momento, Leon chega em sua sala sem bater, e ela perguntou onde estava Ana, e ele respondeu que ela foi ficar com a irmã, e muito zangado ele disse que ela é muito boa em esconder coisas, e perguntou quando ela iria dizer que ele tem uma filha mais velha, e ela com um sorriso debochado perguntou se ele já não sabia disso, e apesar do seu sarcasmo, ele falou que tem que agradecer sua esposa, dar luz a um filho já é difícil, ele não esperava que ela desse duas a ele, sua esposa se esforçou muito
e quando ele retornar ao Império algum dia, ele com certeza vai colocar o nome dela na árvore genealógica. E acalmando sua raiva, ela perguntou se ele não sabia o motivo dela não contar da existência da sua filha mais velha, e ele respondeu que acha que ela está com inveja da sua intimidade com a Aninha. Então ela deliberadamente não deixou a Noah conhecer como seu pai, e ao invés de confirmar se ele estava certo ou não, ela perguntou se ele estava tão ansioso assim para a vila, e ele, com um olhar confiante, perguntou quem não quer conhecer sua filha, de que ele não é como ela, uma mãe sem emoção e severa. Ele quer cultivar um bom relacionamento com suas filhas. E com um sorriso misterioso, ela falou para ele não se arrepender dessa decisão. E um pouco mais tarde, na cozinha, Leon, com a faca na mão, comentou o nome da Roseface e começou a rir como um louco. E em seguida, ele declarou que iria fazê-la de idiota hoje, e pensa que para ficar mais íntimo de sua filha mais velha, vai conquistá-la pelo estômago dela com comida deliciosa. Ele costumava fazer-se cozido com constância na equipe. Todos que comeram disseram que era bom, e apesar de fazer 2 anos que ele não cozinhava, sua comida não estava ruim. Suas habilidades culinárias não estão enferrujadas. Ele estava confiante que esse sabor com certeza conquistará a Noah. Ele então começou a fantasiar que ela falaria que adora a comida que seu pai faz, e ao mesmo tempo que ficava perdido em sua fantasia, as servas felizes comentam que o marido da rainha acabou de se recuperar de uma doença séria e ainda cozinha para sua família. Ele é realmente um bom dragão macho que se importa com sua família. E ao mesmo tempo em que ela comentava isso, ela viu sua majestade chegando com suas filhas e se reverenciam a ela, e a rainha declarou que elas não tinham que esperar pedidos para o jantar hoje à noite. Elas podem descansar, e com a partida delas, sua esposa chega com suas filhas para comer. Leon comentou que elas chegaram bem na hora. Animada, Aninha disse que a comida cheirava muito bem, e curtindo o momento, ele disse que ouviu dizer que elas duas amam carne. Então ele fez um ensopado de bife especialmente para elas. Ele pensou que isso seria o suficiente para capturar o interesse das duas. Ele se perguntou se elas sentiriam os sentimentos dele como um pai, mas não foi bem como ele esperava. A Noah ignorou ele completamente, e se sentindo arrasado, ele se perguntou em sua mente por que, diferente do que ele pensava, essa rainha maldita já sabia que isso aconteceria. Então ela não permitiu conhecer Noah. E enquanto ele ficava sem saber como ganhar o coração dela, a Roseface diz que, como essa é uma ocasião formal dela com seu pai e ela ainda não o conhece, ela deve ir falar com ele. E ela, obedecendo sua mãe, chegou perto de seu pai e disse que é Noah Camelkv, a filha mais velha da rainha dragão Roseface. Ela tem 1 ano e 2 meses de idade. Mano, a mina tem 1 ano e 2 meses e já sabe andar e falar perfeitamente. Em que mundo esse povo vive? Ela então diz que os dragões são uma raça imortal e os filhotes de dragão evoluem mais rápido que os filhos de humanos, e esse é o motivo delas parecerem ter mais de 2 anos. Tá explicado agora o motivo, né? E tentando ser um bom pai, ele chega mais perto dela dizendo o seu nome, e também declarou que ele é o pai dela. O segundo passo para Leon ficar mais íntimo da filha mais velha é dizer lá educadamente e deixar uma boa imagem, mas esse seu plano também não deu certo, e se perguntou por que essa garota é tão sem emoção, e se ela guarda algum rancor dele. Essa daí puxou a mãe, certeza. E percebendo que seu pai estava para baixo, Aninha pediu sua irmã mais velha para falar mais e não envergonhar seu papai. E ao invés de atender o pedido de sua irmãzinha, a Noah disse que ele parece tão inútil e fraco e perguntou se ele realmente é o pai delas. Essa sua fala acertou ele em cheio. Esse ataque foi muito poderoso para um pai. Ele não esperava que teria uma filha filial. A carreira de Leon como pai chegou em sua primeira dificuldade. Alguns minutos depois, toda a família se reunia na mesa. Os jantares em família são a melhor ocasião para a família conversarem e se comunicarem, mas agora se tornou o momento mais atormentador para Leon. Leon então começou a olhar para suas filhas, tentando saber a mania delas e também seus gostos. Pela forma que Ana pediu ajuda da sua irmã para cortar o bife, deu para ele entender um pouco das suas personalidades. Suas filhas parecem semelhantes, mas suas personalidades são completamente diferentes. É óbvio que a Noah é mais parecida com sua mãe, tem nem como negar, e será uma jornada difícil fazer ela aceitar ele como pai, mas mesmo assim ele decidiu se esforçar e perguntou se ela gostou da comida de hoje. Ela falou que estava nojento, o que deixa Leon abalado com sua resposta, e vendo essa cena, a rainha não conseguiu segurar sua risada, e sem entender por que sua mãe
mãe estava rindo como uma louca, a Ana perguntou por que ela está tão feliz, e ela respondeu que o pai delas finalmente conseguiu se reunir com sua família, e ao vê-lo tão feliz, ela também fica feliz naturalmente. Em seguida, ela virou para seu marido e perguntou por que ele também não está sorrindo, e dando um sorriso falso, Leon comentou que é claro que está feliz por estar com sua amada família. Animada, Ana pediu para seu pai jantar com elas todos os dias, e hesitando em falar sim, ele pensou em sua mente que não quer comer com essa rainha maldita todos os dias, mas sem ter que recusar o pedido de sua filha, a Noa falou que não quer isso. Confusa, Ana perguntou por que não, e ela respondeu que quer estudar no departamento de jovens dragões da Academia do Santo Coração. Sua mãe explica que a academia está cheia de dragões que têm 5 anos de idade, que ainda é muito cedo para ela, e em seguida pergunta o motivo dela estar tão ansiosa para estudar na academia, e ela respondeu que é porque ela quer derrotar mais caçadores de dragões. E ouvindo isso, Leon quase se engasga, e enquanto limpava a boca, ele pensou em sua mente que essa pirralha quer derrotar ele, seu próprio pai. Pelo visto, elas ainda não sabem que ele é um caçador de dragões, o inimigo jurado delas. Leon então diz que os caçadores de dragões são todos muito corajosos, e que ela ainda é muito jovem, ela vai acabar se machucando. E olhando para ele como se estivesse olhando para lixo, a Noa disse para ele não tratar ela como uma garotinha, e é claro, não importa o quanto ele olhava, ela é claramente uma garotinha. E para deixar ele ainda mais incomodado, a rainha disse que a Noa é muito boa, que quanto mais cedo ela saber lutar, mais cedo ela poderá lutar com os caçadores de dragões. E sorrindo, ela pediu a confirmação de Leon, e em seguida perguntou se ele tem algum motivo oculto para impedi-la de estudar na academia. Leon com isso pensou consigo mesmo, que se ele continuar a se opor, Noa com certeza irá odiá-lo ainda mais como pai. Ele só pode mudar a ideia dela sutilmente. Então, fingindo não estar incomodado com o desejo de sua filha de caçar os humanos, ele respondeu que não tem um motivo oculto para impedi-la. Ele só acha que é muito perigoso para sua filha. E comendo calmamente, ele finalmente percebeu o plano de sua esposa. Essa rainha maldita quer usar Noa para atacá-lo mentalmente durante o jantar, e esse plano maligno dela deixou ele muito irritado, e disse que ela receberia uma punição mais tarde. E ela, ignorando sua intenção assassina, disse que já que ele concorda com isso, está tudo decidido. O teste de admissão para a Academia do Santo Coração será realizado em um mês, e durante esse mês, ele ajudará sua filha nos estudos. E apesar da Noa não gostar da parte relacionada a seu pai, ela agradeceu sua mãe por aceitar seu pedido. Após o fim do jantar em família, a pequena Ana inocentemente mandou sua irmã ver quanto sua barriga ficou redonda de tanto comer. Enquanto isso, Leon chamou a atenção da Roseface, perguntando para onde ela vai deixando as coisas em cima da mesa. Confusa com seu comentário, ela disse que os servos que vão cuidar disso. Não tem motivos para ela fazer isso. E discordando dela, Leon fala que depois do jantar o casal limpa as coisas juntos. Essa é a maneira correta de terminar um jantar em família. E sussurrando em seu ouvido, ele disse que sabe que ela quer fazer uma atmosfera familiar harmoniosa para suas filhas, mesmo que seja apenas falso. Ao ouvir isso, ela olhou para suas filhas e viu o olhar cheio de expectativa da Ana, e suspirando ela concordou com isso. Animada, Aninha levantou a mão, dizendo que também quer ajudar, mas acabando com sua felicidade, a Noa pega ela e arrastou para longe do casal. Com a partida delas, a rainha pegou o avental e perguntou quando ele vai começar a ajudar. Leon com isso, perguntou se ela esqueceu o que ela havia dito há 2 anos, que ela nunca deve ficar sozinha com um caçador de dragões mais forte. E no momento em que ele disse isso, o selo dela é ativado. Ansiosa, ela perguntou o que ele está pensando, e ele respondeu que antes ele viajava a longa distância e ficava exausto. Então ele era usado e sugado por ela pelo feitiço do selo, mas agora é diferente. E perdendo a paciência com sua arrogância, ela atacou ele com sua cauda e falou que ele não pode escapar de suas garras fazendo isso. E segurando o golpe dela com a única mão, ele perguntou quem disse que ele iria fugir. Ao mesmo tempo, o feitiço do selo ficou mais forte e ela acabou caindo de joelhos. E gostando de ver ela nesse estado, ele deu um sorriso de vilão e perguntou se ela está sem força, e fala que ele estudou um livro que tem em sua casa e parece que sua cauda é seu ponto fraco, o que deixa ela sem forças. O maluco estudou seu próprio inimigo na casa dele.
dele. Esse daí é o bichão mesmo, hein? Ele fala que ela e os dragões estão ansiosos para conquistar e comandar tudo, mas ele se pergunta se ela já foi conquistada antes, e com a respiração ofegante, ela disse para ele soltar sua cauda. Ignorando seu pedido, ele fala que desde o dia em que acordou, ela ficou pisando em sua dignidade, usando e sugando ele, e agora as coisas serão diferentes, e perguntou o que ela acha deles mudarem as coisas hoje à noite, e percebendo sua intenção, ela olhou para ele com um olhar assassino e chamou de bastardo, e interrompendo sua diversão. Nesse momento, Leon ouve algo do lado de fora da cozinha. As servas estavam fofocando do Leon, do quanto ele é um ótimo marido que ama sua esposa e sua família, e quando elas chegaram na cozinha, ficam chocadas do quão limpo estava a cozinha, e se perguntaram se foi o marido da majestade que fez isso. E enquanto elas fofocavam da família real, Leon e sua esposa estavam escondidos no armário, e pegando sua esposa de um jeito elegante, ele diz para ela ficar em silêncio, se ela não quiser ser descoberta pelas servas lá fora, vendo ela nesse estado humilhante. E apesar dela não estar gostando de nada disso, ela acabou ficando em silêncio, e gostando da sua obediência, ele declarou para sua querida esposa que agora vai começar a verdadeira diversão. E alguns dias depois, no castelo da Roseface, as irmãs foram até seu pai, e ficaram chocadas de que ele ainda não acordou mesmo depois de 3 dias. Elas se perguntaram se ele ainda estava vivo, e perdendo a paciência, a Noa decidiu fazê-lo acordar logo, e sem hesitar ela deu um chute na cara dele, e isso realmente foi eficaz. E ela, agindo como sua mãe, comentou que ele ainda não morreu, e se sentindo irritado, Leon perguntou como ela pode tratar seu pai assim, e vendo ele com seus olhos abertos, Ana ficou muito feliz, e falou para sua mãe que seu papai acordou de novo, e se levantando, Leon perguntou como ele desmaiou, e ao invés de responder, a Roseface, de forma debochada, perguntou se ele quer que ela o ajude a recordar, e no momento em que ela disse isso, ele se recordou que naquela noite, a marca do dragão foi invalidada e ele foi duramente atingido por ela, e aquela sua reação fez ele ter certeza que ela é muito maléfica. Se ele fosse uma pessoa comum, ele já teria morrido várias vezes por ela, mas se ele olhar com atenção, ela é bem bonita, apesar de ser claramente um dragão fêmea com mais de 200 anos. E enquanto ele ficava viajando na beleza de sua esposa, Ana perguntou por que seu pai ficou mudo, e Anu respondeu que ele apenas olhou para sua mãe e ficou atordoado com sua beleza. E ao mesmo tempo em que elas deixavam ele envergonhado, a Roseface sem querer deixou algo cair no chão, mas Leon pegou aquilo e colocou no cabelo dela, enquanto dizia que isso era bem adequado para ela, e dando um sorriso, ela disse que não esperava que ele fosse tão atencioso, e perguntou se ele já fez isso com outras mulheres antes, e ele respondeu que quando era pequeno, ele penteava muito o pelo do burro do seu sensei, e ele era muito habilidoso com isso. E curiosa, Ana perguntou a seu pai o que é um burro, e ele explicou que burros são semelhantes a dragões, com 2 orelhas e uma cauda. Eles são muito teimosos e gostam de zumbir quando estão felizes, assim como a mãe delas. Naturalmente, a Roseface, ouvindo isso, fica irritada e mete uma cotovelada na barriga dele, e vendo seu pai sentindo dor, a Aninha perguntou se ele está bem, e ele, suportando a dor, respondeu que está bem. E diferente da sua irmã, Noa ficou feliz vendo seu pai sentindo dor, e sem se importar com sua dor, a Roseface disse que a tarefa das suas filhas hoje é saber escrever seus nomes, e o pai delas ensinará. Naturalmente, Leon ficou irritado por ela ter dado mais uma tarefa a ele sem sua permissão, e apesar de seu mau humor, Ana ficou feliz em saber que seu pai ensinará elas. E diferente da sua irmã, que ficou feliz com essa informação, a Noa, cheia de arrogância, comentou que podia escrever, e sem se importar que sua irmã realmente podia escrever, a Ana agarrou sua mão e puxou ela, enquanto dizia para irem para a sala de estudos e achar canetas com cores bonitas. E vendo suas filhas indo embora, a Roseface disse que sua irmã vem visitar ela hoje, e ela não quer que sua irmã veja ele. E zoando com sua cara, ele perguntou por que ela não deixa ele conhecer a família dela também. Ela chega perto dele e sussurrou em seu ouvido que ele é Leon Cosmode, mas agora ele é um dragão macho que se casou com a garota do clã Silver Dragão. Ele estava em coma há 2 anos devido a uma doença, e acordou recentemente, e se chegarem a um ponto em que eles tenham que se revelar ao público, ele terá que usar a identidade que ela inventou. E percebendo que estava em desvantagem no momento, ele concordou em seguir seu plano,
dizendo a sua majestade que fará isso. E após ouvir sua confirmação, ela sai da sala, e vendo ela sair, Leon se perguntou em sua mente se ela acha que ele vai ouvi-la obedientemente. Ele vai envergonhá-la diante da sua irmã. E num castelo, na sala do estudo infantil, Leon sentado na mesa explicou para suas filhas seguirem o que ele ensinará a elas agora mesmo. Ele escreveu seus nomes no papel e pediu que elas imitassem ele, fazendo o mesmo no papel. E enquanto elas estudam, ele irá resolver algo. E pegando o papel, a Noa comentou que ele não é tão bom quanto sua mãe. E a Ana perguntou o que seu pai iria fazer. E ele respondeu que simplesmente esqueceu de dar algo para a mãe delas. Ele então irá dar para ela e voltará para verificar mais tarde. Vendo seu pai indo embora, a Noa perguntou se ele é burro. E apesar do comentário rude da sua irmã, Ana falou que ela parece estar um pouco feliz. E ela gaguejando negou. E apesar de negar isso, seu rosto estava corado. Ela estava gostando de ter um pai. Pelo visto, ela é do tipo Tsundere. Enquanto isso, no portão do castelo, Aisha Melkvi, a rainha dos dragões vermelhos, tinha chegado no território de sua irmã. Animada, Roseface pula agarrando sua irmã, enquanto dizia que há muito tempo que não a vi. E ela também falou que não vê sua irmãzinha há um ano. Ela parece muito mais rosada agora. E colocando a mão no rosto, a Roseface respondeu de forma envergonhada que não acha. Aisha comentou que ouviu dizer que o marido da sua irmã acordou e perguntou por que não consegue vê-lo. E ela respondeu que ele está se sentindo um pouco mal hoje e não pode vê-la por enquanto. Decepcionada, Aisha disse que era uma pena. Ela também quer ver como é o herói dragão que roubou o coração da sua irmãzinha. E chegando perto, ela disse que o vínculo de Rei Dragão é tudo a respeito de Núcleo e Khan. Não há amor envolvido, mas ela e o marido misterioso se casaram e tiveram um bebê na velocidade da luz. Que o relacionamento deles deve ser muito bom. Mal sabe ela que o maluco atirou com um tiro e saiu dois. E envergonhada, ela disse que ser casada e ter filhos não significa que o relacionamento é bom. Ela não sente afeição por ele, nem agora e nem no futuro. Naturalmente, Aisha não confiou muito no que ela disse. Ela não está agindo como antes, gélida e sem emoção. E interrompendo seus pensamentos, ela falou que já faz um tempo desde a última vez que se viram assim. E chamou sua irmã para ir ao jardim e conversar enquanto andam. E enquanto as duas estavam indo em direção do jardim, Leon, usando um telescópio para espionar elas, soube quem era a irmã da Roseface. E animado para colocar seu plano em ação, ele comentou que vai tentar ver até onde a marca do dragão pode chegar. E ao mesmo tempo, Aisha explica que o Khan Dragão tem estado um pouco instável ultimamente, especialmente o Rei Dragão da Chama Vermelha. Esse cara tem estado muito ativo recentemente. Ao ouvir isso, a Roseface ficou com um rosto muito sério. E curiosa, ela disse que Constantino não é visto há anos. Aisha fala que ele é um cara de temperamento irritante, mas talvez ele só quisesse expandir seu território. E no momento em que ela falou isso, a marca no corpo da Roseface foi ativada. Ela ficou atordoada. Ela não esperava que isso fosse logo acontecer nesse momento. E percebendo que sua irmã estava agindo de forma esquisita, Aisha perguntou se tinha algo errado. E ela respondeu que não tinha nada de errado. Terminando de dizer isso, ela olhou em direção do Leon, ocupado disso tudo, e o amaldiçoou em sua mente. E interrompendo seus pensamentos, Aisha fala que só por precaução, ela tem que fortalecer a defesa. E também enviará Shenlong para contatá-la se houver novos desenvolvimentos por lá. E apesar da sua irmã estar falando algo importante, ela não estava conseguindo colocar atenção no que ela falava. O efeito da marca estava ficando cada vez mais forte, e se continuar assim ela acabará perdendo a compostura diante da sua irmã. E notando que sua irmãzinha continuava agindo esquisita, Aisha perguntou à pequena Rosa se ela está realmente bem. Seu rosto está vermelho, e ela, rangendo os dentes segurando a vontade, fala que tem algo urgente para lidar, que ela voltará em cerca de 20 minutos. Pensando que sua irmã queria usar o banheiro, ela falou para a pequena Rosa ir logo, e perguntou se ela quer companhia. Naturalmente, a Roseface respondeu que não, e vendo sua irmãzinha correndo toda ansiosa em direção do seu aposento, Aisha não conseguiu se segurar mais e começou a rir. Ela viu a marca de dragão no corpo de sua irmã. Ela sabia o que o jovem casal estava para fazer. Ela não esperava ver sua irmã arrogante e tão apaixonada. Enquanto isso, Leon estava completamente relaxado. Ele estava ansioso para ver por quanto tempo ela consegue aguentar. E como ele esperava, ela não conseguiu resistir por muito tempo. E chega no quarto muito irritada. E ele, se fingindo de burro, perguntou por que ela voltou tão rápido.
e ela, agarrando ele pela camisa, perguntou se ele escolheu intencionalmente esse momento para fazer a marca do dragão ser ativada, só para vê-la envergonhada diante da sua irmã. Já esperando por essa sua reação, ele decidiu fingir ser inocente para enganá-la. Agindo como um cachorrinho inocente, ele perguntou se é errado querer ela. Essa sua resposta pegou ela de jeito, deixando o seu rosto todo vermelho de vergonha. E vendo a forma como ela reagiu, ele teve um mal entendido e pensou que seu plano funcionou, achando que agora pelo menos ela está com nojo dele. E com o rosto corado, ela chamou ele de sem vergonha e falou que não entende porque um cativo derrotado está falando tanta baboseira, e ordenou que ele guardasse seus pensamentos sujos. E após dizer isso, ela pensou consigo mesma que é claro que veio nesse lugar para lidar com ele. Então por que ela se assustou por uma pequena coisa que ele disse? E fingindo ser forte, ela disse que ele tem sorte dessa vez, que se ele fizer isso de novo, ela não vai perdoar ele. E claro, Leon não estava nem aí para o que ela disse. Ele estava se divertindo com essa situação. Ele não esperava que a única coisa suja que ele disse pudesse deixá-la tão indefesa. Essa marca de dragão era realmente poderosa, mas tem algo que está o incomodando. Ele não entende porque quando pensa no rosto dela, seu coração bate tão rápido. Ele não entendia o que era isso, mas não parecia bom. Ele tinha que parar de pensar bobagens para não sentir esse sentimento novamente. Pelo visto, alguém está gostando da inimiga da humanidade, né? Suas filhas ainda estavam esperando ele voltar para revisar suas tarefas, e enquanto a Noa fingia não se importar, Ana se perguntava por que seu pai ainda não voltou. E já de noite, do lado de fora do castelo, Aisha se despede de sua irmã, e a Roseface dizia para ela ter cuidado no caminho para casa. Mas antes de partir, Aisha falou que da próxima vez, ela quer conhecer o marido da sua irmã, e agindo de forma falsa, a Roseface falou que vai deixá-la conhecer-lhe sim. E enquanto via sua irmã partindo em direção ao seu território em alta velocidade, a Roseface amaldiçoou o maldito do seu marido, dizendo que ele ainda não sabe seu lugar, e por isso essa noite ela vai ensiná-lo uma boa lição. E sentindo alguém falando mal do seu nome, Leon espirrou e se perguntou se aquela rainha maldita está falando mal dele. E nesse exato momento, ele tinha acabado de ler um livro infantil para suas filhas, e elas tinham pegado num sono muito rápido. Leon então colocou a coberta em cima delas, e tentou sair de fininho para não acordá-las, mas nesse momento, ele foi interrompido pela Roseface. Ela, incomodada, perguntou onde ele pensa que vai. Agora lascou. E apavorado por ser pego fugindo, ele tentou mudar de assunto, perguntando se sua cunhada já foi embora. E ela, dando um sorriso malicioso, perguntou se ele tem assuntos pendentes hoje. E não importa se ele tem ou não, ele deve segui-la até um certo lugar. Ela então sai arrastando ele sem se importar com sua opinião. E depois, no quarto da Roseface, Leon pegou uma bacia com água quente e perguntou para que sua esposa vai usar isso. E de forma arrogante, ela respondeu que esteve caminhando hoje o dia todo e está muito cansada. Por isso ele deve ajudá-la a lavar os pés. Naturalmente, Leon fica sem entender isso. E ignorando ele, ela ordenou que ele parasse de papo furado e fizesse o que ela manda. Isso é um castigo pelo que ele fez hoje. E apesar de não querer passar por essa humilhação, Leon não teve escolha a não ser obedecer ela, já que ele estava num território inimigo. Ele nunca sequer imaginou que ele, um orgulhoso caçador de dragões, seria reduzido a um servo de uma dragão fêmea. Essa megera sabe muito bem como arruinar seu humor. Ele não sabe quantos corpos de caçadores de dragões ela já pisou com esses pés. E notando ele congelado, ela se perguntou por que ele está parado admirando seus pés, e se por acaso ele tem algum feitiço esquisito por pés. E pensando nisso, ela fica corada. E enquanto ela ficava envergonhada, ele de repente colocou seu pé no balde. A Roseface não esperava que ele fosse fazer isso sem avisar. Ela não teve tempo para se preparar mentalmente e acabou queimando os pés. E cheia de raiva, ela deu um chutão no rosto dele. Esse seu chute enviou ele para longe, e em seguida ela pisou em sua barriga e perguntou se ele está querendo se vingar dela. E com um sorriso debochado, ele disse que foi ela quem pediu ajuda para lavar os pés. E com o rosto corado, ela comentou que ele ainda não sabe seu lugar. E em seguida ela perguntou se ele nunca pensou que um dia ele poderia ser pisoteado por um dragão. E o que acontece se ela colocou o pé em seu ponto vital, seu Bilal. E no momento em que ela pisou em seu Bilal, ele se arrepiou todo. Parece que ele curtiu um pouco essas paradas. E com o rosto corado, ele implorou que ela parasse. E em sua mente,
ele se amaldiçoou por estar gostando dessa sensação confortável, apesar de ser muito humilhante, e gostando de ver seu rosto assim. A Roseface sorri e disse que quer ver o quanto ele vai aguentar. Leon sabia que não podia se render diante da tirania dessa mulher. Se isso acontecer, ele se tornará o brinquedinho dela pelo resto de sua vida. Por isso ele fortaleceu sua força de vontade e tirou o pé dela de seu bilau, e declarou que já comeu pernas de porco, pés de galinhas e ovelhas, mas nunca experimentou as pernas de um dragão. E percebendo sua intenção, ela se assustou e tentou recuar, mas já era tarde demais. Antes de ela conseguir reagir, ele declarou que essa noite vai ser um cardápio especial. Ele comerá pé de dragão, e mordeu sua perna, e sentindo uma enorme dor, ela amaldiçoou o nome de Leon com toda a sua força por todo o palácio, e jurou que ceifaria sua vida. E no dia seguinte, as gêmeas ficaram confusas ao verem seus pais, e perguntaram por que sua mãe está mancando quando anda, e ela, com a perna enfaixada, respondeu que não é nada. Em seguida, Ana perguntou por que seu pai tem um curativo no rosto, e ele deu a mesma resposta que sua mãe, e achando essa situação bem esquisita, ela teve um mal entendido, e pensou que seus pais estavam escondendo dela alguma brincadeira divertida, e declarou que ela também quer participar, enquanto a Nua ficava olhando para sua irmã com aquela carinha. E depois, no jardim fora do castelo, enquanto Leon e Roseface davam uma volta no jardim, as servas fofocavam que a rainha e seu marido estão namorando, e são um casal lindo. Mas no meio delas, uma perguntou por que sente que sua majestade, a rainha e seu marido não parecem ser muito íntimos. Enquanto isso, Leon e Roseface continuavam a caminhar sem se falarem. Leon então olha para Roseface e se perguntou por que as coisas acabaram assim. Assim temos um flashback. Algum tempo antes, a Roseface sugeriu que eles dessem uma volta juntos. E Leon, chocado com seu pedido de dar uma passeada, perguntou por que ele deveria dar uma passeada com ela. E a Roseface respondeu que é seu dever manter a falsa aparência e a harmonia familiar para as pessoas. E voltando para o jardim, Leon olha para Roseface e sente que algo está errado com ela hoje. Ela geralmente não é assim. Ele se pergunta o que ela está planejando. Ana e Noah estão se escondendo em uma árvore observando seus pais. Ana comenta que seu pai é tão burro que ele não consegue nem dar as mãos. Animada, ela decidiu ajudá-los. Noah, preocupada, tentou parar sua irmã, mas Ana foi mais rápida. Noah diz para ela deixá-los em paz, mas Ana, já em movimento, ignora o que sua irmã disse. Ana chama sua mãe e seu pai enquanto corre em direção a eles. Ao ouvirem sua voz, Leon e Roseface se viram em sua direção. Leon então pergunta por que ela o seguiu, mas antes de responder sua pergunta, ela segurou as mãos de seus pais e fez eles darem as mãos, enquanto dizia que ao andar eles devem ficar de mão dadas. E após dizer isso, ela saiu correndo, dizendo que ia ficar com sua irmã. Chocado, Leon se perguntou onde sua filha adquiriu todo esse conhecimento. E quando Ana retorna para Noah, Noah belisca suas bochechas por não ouvi-la. E Ana, chorando de forma fofa, admite que estava errada e disse que não vai fazer isso de novo e pede para sua irmã soltá-la. E Leon, corado e desviando o olhar, disse que isso é um pouco inesperado e pergunta o que eles devem fazer. E Roseface, com o rosto corado, responde que está tudo bem, dizendo para ele apenas segurá-la assim. E achando esquisito a forma de agir dela, Leon comenta que ela parece estar bem dócil hoje e está um pouco desconfortável com isso. E argumentando, ela responde que parece que ela o domesticou e agora que eles estão se dando bem, ele não está acostumado. E enquanto eles conversam em caminho, Ana e Noah observavam eles, e ao ouvir sua resposta, ele pensou consigo mesmo que a Roseface deixava uma imagem de rainha diante das pessoas, mas ele não esperava que ela ficasse abalada com uma questão tão pequena quanto segurar as mãos. Talvez sua imagem de mãe rigorosa seja simplesmente porque ela não sabe se conectar com suas filhas. Leon então comenta que Ana e Noah chamam de mãe diante das pessoas. Confusa, ela perguntou o que tem de errado nisso, e ele respondeu que, de acordo com a forma normal de chamar, quando um filho tem menos de 5 anos, eles costumam chamar sua mãe de mamãe. A Ana mesmo o chama de papai, mas ela chama Roseface de mãe. Parece que a pequena está mais distante dela. Incomodada, ela perguntou se realmente existe muita diferença em ser chamada de mãe ou mamãe, e ele respondeu que é claro, e aconselhou ela a tentar fazer com que as gêmeas a chamem de mamãe em vez de mãe. Ele aposta que elas com certeza estarão mais íntimas dela do que
estão agora. E esse seu conselho junto do seu sorriso fez ela ficar toda vermelha, e envergonhada ela virou o rosto, e falou que vai tentar isso depois. E sendo puxado, ele perguntou por que ela está andando tão rápido de repente, e ao invés de responder, ela perguntou se ela está com saudades de casa, e ele confuso, questiona por que ela está perguntando isso de repente, já que ela não deixará ele voltar de qualquer maneira. Ela responde que não pode mandá-lo para casa, mas há algo que pode aliviar um pouco sua sanidade. Alguns minutos depois, no armazém do castelo, eles ficam diante de uma porta enorme, e a Roseface comentou que ela não deu nome a esse quarto, mas ele pode chamar de armazém, sala de serviço ou o que quiser, pois não importa. E terminando de dizer isso, o portão é aberto, e olhando ao redor, Leon se perguntou se era nesse lugar que estava o tesouro do dragão, e ao ver os itens do salão, ele falou que se isso fosse colocado no Império, poderia ser vendido por pelo menos centenas de milhares de moedas de ouro. E ela explicou que essa é a pulseira que sua avó deu quando ela era pequena. Além dos espólios, também há algumas coisas que são significativas para ela. Chocado, Leon disse que nunca ouviu ela falar muito de sua família, exceto sua irmã. Ela explica que nunca viu seu pai e mãe. Sua irmã e ela foram criadas pela sua avó. Leon comenta que isso é semelhante ao seu passado. Ele viveu em um orfanato e nunca conheceu seus pais. Ele foi adotado pelo seu sensei e sua esposa. E mudando de assunto, ele perguntou o motivo dela ter vindo com ele a esse lugar. E ela respondeu que acabou de ter algo que pode fazê-la esquecer sua cidade natal temporariamente. Esse algo era a armadura de ouro negro. Esse item realmente deixou ele chocado. Ele queria muito ter essa armadura de volta, e não imaginava que ela fosse mesmo devolver essa armadura para ele. E ela, dando um sorriso malicioso, confirmou que realmente estava dando esse tesouro raro para ele. E muito feliz, Leon tocou na armadura, e nesse momento uma marca de dragão apareceu no tesouro. Chocado, Leon se perguntou em sua mente como sua armadura, seu bom irmão, como é que ele também caiu nessa situação. E feliz com isso, a Roseface revelou que ele finalmente caiu na sua armadilha. Claro que era uma armadilha, né? Tem nada de bom vindo dessa rainha maldita. Quando uma formação aparece abaixo de Leon, ele pergunta com raiva a Roseface o que ela fez com ele. A marca de dragão em seu peito começa a ativar, e a marca de dragão no peito da Roseface também reage com a marca de Leon. Está claro que Roseface é quem ativou a marca no peito de Leon para sua vingança motivada pelo romance. Roseface arrogantemente explica que ela anexou a marca de dragão à superfície de sua armadura, e no momento em que ele tocou sua armadura, ela ativou. Leon de repente cai no chão, enquanto a marca queima em seu peito, e rangendo os dentes de raiva, ele pensa na maléfica dragão fêmea, e percebe que foi descuidado. E Roseface, rindo de Leon, diz que a marca de dragão aumentou seu efeito em 2 vezes, e segurando seu queixo, levantando sua cabeça, ela arrogantemente pergunta se seu querido matador de dragões pode suportar isso. E encarando ela, cerrando seus dentes, com uma voz cheia de ódio e ressentimento, Leon fala seu nome com muita raiva. Roseface então empurra Leon para o chão, e caído no chão, seu rosto fica vermelho, enquanto suas emoções aumentam, e com raiva ele admite que não consegue mover seu corpo. Roseface então sobe em cima de Leon de uma forma elegante, e com um sorriso, ela pergunta se ele acha que ela não guarda rancor por ter sido conquistada por ele antes. E Leon, deitado abaixo dela, não consegue fazer nada, além de encará-la com raiva. Roseface diz a ele que nos últimos dias ela tem pensado em como se vingar e fazê-lo abaixar a guarda, mas ela não esperava que ele fosse enganado tão facilmente. O rosto de Leon fica ainda mais vermelho conforme seus desejos internos aumentam. O rosto de Roseface também fica vermelho pela situação íntima, e ela arrogantemente pergunta a Leon se suas habilidades de atuação não são muito boas. E enquanto Roseface continua a dominar o corpo de Leon, Leon fala com ela com raiva. Ele pergunta se tudo o que ela disse a ele hoje era mentira, a respeito de nunca ter conhecido seus pais e deixar suas filhas a chamarem de mamãe. Roseface nega, dizendo que tudo era verdade, mas isso não muda o que ela está para fazer com ele agora. E enquanto Roseface tira suas roupas de forma elegante, ela pergunta a Leon no que ele disse a ela antes, se ela gosta de conquistar. E estando nua e olhando para o corpo conturbado de Leon, ela sorri e admite com um sorriso que ela realmente gosta de conquistar. E chegando mais perto dele de forma elegante, ela olha em seus olhos e pergunta se seu querido marido aguenta. E todos vocês já sabem o que vai acontecer
acontecer a seguir, né? Se é que vocês me entendem. E depois de um tempo, Leon chorando pensa consigo mesmo que finalmente acabou. Nosso guerreiro foi sugado novamente. Roseface então fica olhando para Leon com um sorriso no rosto. E Leon observa seu sorriso permanecendo em silêncio. E Leon olhando para ela pergunta o que ela está fazendo. Ela então segura em seu rosto e diz que em comparação a 2 anos atrás, as feridas em seu rosto desapareceram um pouco, mas ele parece mais abatido e desgastado, com mais do sabor de um homem maduro. E incomodado com o que ela disse, Leon comenta que ela está zoando com sua cara, e ele não vai cair nessa dessa vez. Em resposta, ela fica olhando para ele com aquele sorrisinho. Roseface olha para Leon e comenta que ele ficou mais inteligente. Leon, imediatamente desconfiado, vira para ela com um olhar questionador enquanto hesita, mas Roseface, com o rosto vermelho, ri dele e diz que sua saúde não é tão boa quanto costumava ser. Ao ouvir isso, os olhos de Leon se arregalaram em choque, sentindo como se o universo tivesse desabado ao seu redor. É como se ele tivesse perdido sua alma por apenas uma coisa que ela disse. Seu rosto empalidece imaginando o que ela disse, implicando que ele não está mais tão em forma como antes. E enquanto seus pensamentos correm soltos, seu queixo cai cada vez mais. Ele não está tão bem quanto antes. Leon então finalmente endoidece, dominado pelos seus medos, enquanto sua imaginação continua correndo solta. E no dia seguinte, no castelo, Leon aparece cheio de orelhas, com cara de peixe morto, enquanto dizia que está chegando. E chegando na sala, ele se esbarra com a Roseface e a Nua. Roseface olhando para ele dá um bom dia, e com um sorriso, ela comenta que parece que ele não dormiu bem noite passada. Por que será, né? E Leon, rangendo os dentes de raiva, fala que isso é tudo por causa do que ela disse. E ela rindo afirma que não sabe de nada. E de lado, Nua observa seus pais e pensa que está começando de novo. Roseface muda a conversa, mencionando que o exame de admissão para a academia é muito rigoroso, e diz a Leon que ele deve começar a dar aulas particulares para Nua. E chegando mais perto de Leon, ela sussurra em seu ouvido, dizendo que por enquanto, ele só pode ter valor em outras áreas. E ao ouvir isso, Leon, alimentado pela raiva, responde que ele simplesmente não estava em bom estado ontem. E com um olhar determinado no rosto, Leon aponta o dedo para Roseface, enquanto dizia que ele quer usar essa oportunidade para trocar algo de igual valor com ela. Ela responde que está disposta a concordar com seu pedido, mas o avisa que não pode ser muito excessivo. Leon responde firmemente que isso é uma promessa, e rindo, Roseface vai embora, dizendo que ele deveria estudar bastante, e com um tom de zombaria, ela o chama de querido, e avisa para ele não se cansar muito. Alimentado pela raiva, Leon fala para ela, aquela dragão fêmea, ela acabou, e ela sai assinando com a mão enquanto sorri. E com a partida dela, a Nua, observando a interação deles, pergunta por que ele discutiu com a mamãe dela. Leon nega, dizendo que é apenas a comunicação diária deles. Leon, com isso, pergunta a Nua como ela chamava sua mãe. Nua responde dizendo mamãe. Leon, chocado, chega mais perto de sua filha e pergunta se alguém disse para ela mudar o nome para Issy. Ele então pergunta se ela gosta mais do nome antigo ou atual. E Nua, meio envergonhada, desviando o olhar, responde que gosta mais do atual. Leon, com isso, dá um sorriso enquanto dizia que sabia que elas adorariam. E Nua, olhando para seu pai assim, fica corada, permanecendo em silêncio enquanto olhava para ele. E envergonhada, ela se vira para sair, perguntando quando eles podem começar a estudar, enquanto Leon dizia para Nua esperar por ele. E depois, no castelo da Roseface, na sala de estudo para suas filhas, Leon estava estudando com um rosto bem sério, quando de repente a Roseface apareceu perguntando por que ele ainda não foi dormir. E ele respondeu que a Nua tem muita capacidade e inteligência, então aula simples não lhe convém. Ele planeja organizar alguns pontos-chave de conhecimento junto com perguntas que podem cair no teste para ela estudar. Ele só necessita de um pouco mais de tempo para fazer esse plano de aula. Ela é muito inteligente, então ele tem certeza que ela poderá passar nesse teste com apenas um mês de estudo. E dando um sorriso arrogante, Roseface falou que isso era inevitável, porque sua filha puxou a ela. E não gostando de sua forma arrogante de falar, ele comentou que disso ele duvida. Ele se formou sendo um gênio. Ele ficou em primeiro lugar na academia, seja na parte teórica ou prática. Ele ganhou todas as confederações de mais alto nível da escola. E após se gabar um pouco, ele perguntou em que categoria ela ganhou pontos. Essa arrogância dele
dele a deixou irritada. Ela achava que ele era apenas um vândalo que só sabia lutar e matar dragões. Ela não imaginou que ele também fosse muito inteligente. Então, para diminuir sua confiança, ela perguntou se ele é tão inteligente como fala, como é que ele se tornou seu servo. Leon não tinha resposta para essa sua pergunta. Ele só podia amaldiçoar seu azar. E enquanto chorava, ele disse que um passo falso levou essa dor eterna. E gostando de vê-lo nesse estado, ela perguntou se essa rainha pisou nele. No momento dessa pergunta, ela viu pimentas em cima da mesa e ficou curiosa e perguntou o que ele vai fazer com isso. Leon respondeu que pegou na cozinha para mantê-lo acordado. E terminando de falar isso, ele deu uma mordida na pimenta. E vendo isso, a Roseface ficou em pânico e falou para ele não comer isso. Essa é a pimenta amarela do Candragão. Um humano como ele não vai suportar. Mas já era tarde demais. Ele já havia comido a pimenta. Em menos de um segundo, ele sentiu todo o seu corpo queimar, que até soltou fogo da boca, enquanto implorava por uma garrafa de água. Ele agiu como um louco correndo de um lado para o outro. Mas essa corrida maluca não durou muito. A Roseface segurou seu rosto de repente. E enquanto seu rosto ficava vermelho, ela envergonhada disse que sua mão está bastante gelada. Por isso ela pensou que isso faria ele se sentir melhor. E esse plano dela realmente deu certo. Leon estava se sentindo no paraíso com o toque dela. E devido a isso, Leon agradeceu a ela por ajudá-lo a se sentir melhor. Ao ouvir isso, ela se afastou dele. E os dois começaram a evitar contato visual, enquanto ficavam completamente envergonhados. E fingindo ser forte, ela se vira e disse para ele ir para a cama logo e não comer mais pimentas. Se ele passar mal ou machucar boca, ele terá que usar linguagens de sinais para ensinar nua. E vendo sua esposa saindo do quarto, Leon pensou consigo mesmo que por um momento ele pensou em deixá-la tocar seu rosto por mais tempo, mas logo em seguida ele se recuperou. Foi ela que o levou para uma armadilha e sugou ele até dizer que não tinha mais resistência. Essa é uma mulher do mal, ele nunca vai se esquecer disso. Só de pensar nisso de novo já o deixa irritado. Ele tinha que achar uma maneira de se recuperar logo, por isso ele começou a buscar um tesouro que o ajudaria nisso. E enquanto buscava, ele soube da fruta do dragão vermelho, que tinha efeitos para regular a energia e o sangue, mas não era disso que ele necessitava. A erva pode regular as funções digestivas se for ingerida, e pode curar feridas se aplicadas externamente, mas também não era isso. E quando ele estava quase perdendo a esperança, ele acabou achando o que buscava, o famoso Viagra. E no dia seguinte, Leon falou para sua filha que já acabou de corrigir as perguntas do exame em teste que ela fez. A porcentagem máxima é de 100 e perguntou se ela consegue imaginar quantos pontos fez. E ela respondeu que fez 50, mas Leon revelou que ela fez 62 pontos, um pouco mais alto do que ele esperava. Mas ela não ficou satisfeita com sua nota. Ela estava animada para conseguir uma nota maior da próxima vez. Vendo ela assim, Leon pensou consigo mesmo, que entende que ela não esteja satisfeita com seu resultado. Ela tem altas expectativas nela mesma. Em sua idade, ela deveria estar brincando sem pensar muito como a Ana, mas ela mesma pediu para estudar e conseguir uma vaga na academia. E fazendo carinho na cabeça dela, ela confortou falando que 62 pontos é um resultado muito bom. E recebendo o carinho de seu pai, ela ficou meio envergonhada e agradeceu pelo elogio. E em seguida, Leon disse que eles vão focar nessas perguntas com respostas incorretas. Mas antes de fazer isso, ele começou a tossir. Ele rapidamente percebeu que as pimentas que ele comeu ontem à noite deixou ele com a garganta irritada. E para se animar, ele acabou comendo mais pimentas após o aviso de sua esposa. E vendo seu pai passando mal, Anoa pensou no que sua mãe havia falado, que seu pai estava estudando em algum plano de estudo para ela nessa noite. Esse idiota parece normalmente pouco confiável, mas é muito inteligente. Porém, durante a noite, ele comeu pimentas amarelas super picantes do Candragão para se manter acordado. Por isso seria bem difícil que sua garganta amanheça saudável. E pensando nisso, ela percebeu o que estava acontecendo e deu algo para seu pai. E ao pegar sua caixinha, ele perguntou o que era isso. E ela respondeu que foi a mamãe que mandou para ele. E sorrindo, ele falou para ela agradecer Roseface para ele. E ao mesmo tempo, ele pensou que ela era igual a sua mãe, gélida por fora, mas às vezes gentil. Animado, ele chamou ela para continuar estudando. E assim a relação deles de pai e filha foi ficando mais íntima.
última. E depois, no castelo, as servas vieram com todas as misturas que Leon havia pedido, e ele fez com que elas buscassem algumas misturas irrevelantes para que elas não adivinhassem o que ele vai fazer. As misturas necessárias para fazer a força do dragão são bastante comuns, e parece que os passos da elaboração não são muito complicados, mas ele se pergunta, porque dizem que até mesmo para o melhor alquimista dos dragões, a taxa de êxito para fazer a força do dragão é muito baixa. Ele então começa a mexer com as misturas que serão usadas. Depois ele coloca essas misturas em ordem numa panela para cozinhá-las. Esses eram os passos iniciais, mas algumas horas depois, ele acabou falhando mais uma vez. Apesar de já estar decepcionado, ele já esperava por isso. Não é tão simples fazer isso. Ele seguiu o método do livro várias vezes, e toda vez falhou no último passo de purificação e separação dos medicamentos. O método de separação em alta temperatura mencionado do livro pode anular o medicamento se a temperatura for muito alta, e se for muito baixa ele não vai obter o medicamento puro. Mas após várias tentativas e erros, ele percebeu que apenas agitar manualmente não chega ao efeito de separação. Necessita de equipamentos de alto nível. Seu sensei costumava dizer que se um caminho não funciona, tem que ver outras opções, mas ele não sabe qual é a forma efetiva de separar os medicamentos medicinais. E enquanto eu ficava pensando em uma forma para resolver isso, ele viu o céu relampejando e notou que iria chover logo. E vendo o céu relampejando, ele teve uma ideia. Ele se recordou que na aula de alquimia o sensei disse uma vez que impurezas eletrônicas às vezes têm uma taxa de sucesso maior do que cozinhar no fogo. Ele correu rapidamente até a mesa e olhou para o remédio roxo que não respondia agora, embora só tivesse recuperado um pouco de sua magia. No entanto, é mais do que adequado para esse tipo de coisa. Ele então colocou sua mão embaixo do remédio e lançou magia elemental relâmpago, e meia hora depois, ele finalmente conseguiu ter sucesso ao fazer o remédio. Usando essa sua nova técnica, fazer remédios de dragões foi simples. Ao mesmo tempo, a Ana apareceu de repente perguntando o que seu pai está fazendo, e notando sua filha, ele ficou em pânico e tentou esconder a pílula enquanto falava que não é nada, e ela toda inocente pensou que seu papai estava escondendo um doce. Então, para diminuir a curiosidade dela, ele respondeu que era um remédio para a mãe dela. Preocupado, ela perguntou se sua mamãe está doente, e ele com isso respondeu que não. Ele está vendo que a Roseface está se esforçando muito ultimamente, então ele está fazendo algo para ajudá-la a se recuperar, que sua filha não tem que se preocupar. Na verdade, ele fez isso para ele mesmo, mas ele não contou a verdade para sua filha. E sendo tudo inocente, Ana confiou em seu pai e pediu para ele cuidar bem da sua mamãe. E se sentindo mal por estar mentindo para sua filha, Leon disse que isso é o que ele deve fazer como pai, ao mesmo tempo que pensava consigo mesmo que quando se recuperar completamente, ele definitivamente cuidará bem dela. E em seu quarto ele pensa consigo mesmo que mesmo que ele tenha feito a força do dragão, ele não sabe se os suplementos medicinais para dragões terão efeitos colaterais nos humanos. E enquanto pensava em deixar assim por enquanto, ele ouviu alguém batendo na porta de seu quarto. E antes dele falar qualquer coisa, Roseface chega em seu quarto. Chocado, ele perguntou o que ela faz aqui. Ela respondeu que ouviu da sua filha que ele fez um medicamento especial parecido com um doce de chocolate para ajudá-la a recuperar sua saúde. Leon não esperava que sua pequena filha fosse fofocar tão rápido, e interrompendo seus pensamentos, a Roseface disse para ele não ficar nervoso. Ela não veio questionar nem nada, apenas está bem chocada que ele possa fazer poções em um ambiente tão simples. E chegando perto dele, ela perguntou se ela pode ver o que ele fez, e apesar de estar incomodado, ele deu a caixa com a pílula na mão dela. Afinal, mesmo que ele diga que não, ela o tomaria à força. Ao ver o medicamento, ela elogiou seu marido. Poder elaborar uma força do dragão com tal perfeição com baixas condições revela o quão talentoso ele é. Ao ver ela o elogiando, Leon ficou chocado, e acabando com sua felicidade, ela falou que ele pode ficar com isso. Porém, esse medicamento não pode ser consumido agora. Confuso, ele perguntou por que não agora, e ela respondeu que como isso é um suplemento para dragões, seu efeito é muito forte para o corpo humano. Ele não esperava que esse medicamento fosse tão poderoso assim, e percebendo que ele não estava nem aí com o que ela falou agora, ela falou que disse isso para
para seu bem. Como humano, ele não suportaria o efeito desse medicamento, mas mesmo com seu aviso ele não ligou. Mesmo sendo algo apenas para dragões, ele estava confiante que aguentaria facilmente, já que ele derrotou inúmeros dragões reais. Então o que essa pequena pílula pode fazer? Que ela está subestimando ele. Terminando de falar isso, ele engoliu a pílula sem hesitar e declarou que a coragem é o lema dos humanos. Vendo isso, a Roseface ficou em pânico. Ao mesmo tempo, Leon sentiu uma enorme dor. Era como se seu corpo estivesse sendo dilacerado. Preocupada, Roseface amaldiçoou ele por ser um idiota e disse que ela não é muito boa com a magia de cura. Apesar de falar isso, ela se esforçou para ajudar ele com sua magia de cura. Seu plano era tentar pelo menos desfazer o efeito do remédio, mas ele segurou sua mão e disse para ela não se mover, que ela deve ver bem o que está para acontecer. Sua coragem e determinação humana. Neste momento era noite, e o lado de fora ainda estava furioso com vento e chuva. Leon tinha acabado de comer a força do dragão. De repente, Leon lançou uma magia elemental relâmpago em seu peito com sua mão. Roseface arregalou os olhos e olhou para Leon em choque. Ela não conseguia entender porque de repente ele teve que ser tão duro com ele mesmo, porque ele usou magia relâmpago em seu corpo. Em pouco tempo, os relâmpagos ao redor de Leon desapareceram. Ele desmaiou de repente. Nesse momento, Roseface rapidamente pega ele. Ela olhou para Leon nervosamente, com medo que algo pudesse acontecer com ele novamente. Leon fechou seus olhos e Roseface colocou ele gentilmente em sua cama. Vendo que Leon ainda não havia se movido, ela suspirou e levantou para buscar um médico para ele. E quando Roseface estava para sair do quarto, ele estendeu sua mão e agarrou ela, tentando impedi-la de ir embora. Roseface então sente alguém tocando nela e olha em sua direção. Ela olha para Leon e fica chocada vendo ele acordado e parecendo um bêbado pegando sua cauda. Ela com isso olha para Leon bem séria, com um olhar de nojo e desgosto, mas Leon não pareceu notar isso. Ele continuou segurando seu rabo e alisando em seu rosto, com o rosto todo feliz. Ele até a chamou de sua esposa. Roseface vendo isso fica espantada, com o rosto corado, e perguntou nervosamente quem é sua esposa. Ela então empurrou o rosto de Leon tentando fazê-la soltá-la, mas ele não parecia querer que ela fosse embora agora. No final, Roseface desistiu. Esse daí tem salvação não. Ele ainda estava rindo e agarrando sua cauda, como um bebê mimado. Enquanto ficava dizendo esposa, esposa, Roseface virou a cabeça e corada pensa consigo mesma que a força do dragão só deveria ter o efeito de fortalecer o corpo e não deveria ter sintomas de confusão mental, e pensa que o elemento relâmpago interferiu no efeito. No entanto, com a sua atual aparência idiota, sua vida não está em perigo, pelo menos. Leon então continua agarrando seu rabo todo bobo, e Roseface com isso pensa que comparado ao Leon de costume, ela até achou ele um pouco fofo agora. Leon obviamente gostou muito do rabo da Roseface. Sua esposa tem uma raba enorme, parceiro. E Leon, olhando todo fofo para sua esposa, falou que quer mais um filho. Roseface ficou chocada mais uma vez com o que o Leon disse. Ela ficou toda corada, sem saber o que responder por um momento. Ela não entendeu essa demanda irracional e xingou ele com raiva, com o rosto todo vermelho, respondendo que ele nem cuidou das gêmeas e ainda quer mais. Obviamente, Leon não ficou muito satisfeito com sua resposta e ficou rolando enquanto segurava sua cauda, como um bebê fazendo birra. Roseface de repente não sabia mais o que fazer. Já basta essas filhas e agora tem esse bebê chorão aí para cuidar também. E colocou a mão em sua testa, pensando o que fazer com esse bebê sem salvação. E para evitar complicações desnecessárias, achou melhor responder a ele de acordo como ele quer. Roseface então olha para ele e responde sua pergunta, dizendo que eles teriam vários filhos. E depois de ouvir sua resposta, Leon gostou e disse que ela devia voltar para sua cidade natal com ele. Roseface estava meio impaciente e achando a situação irritante, mas ela confirmou, respondendo que sim. Leon rapidamente largou seu rabo e ficou todo feliz com sua resposta. E Roseface, olhando para Leon, pensa consigo mesma que esse cara está ainda mais irritante que o normal. De repente, Leon chega mais perto dela e se inclinou, querendo lhe dar um beijo. Roseface, vendo isso, imediatamente parou ele. Ela
Ela não queria esse tipo de recompensa. Ela então, sem paciência, mete um soco na cara de Leon e se pergunta quando o efeito desse remédio vai passar. E agora Leon está se agachando na cama de dor. Roseface, então, olhando para Leon, se sente um pouco perdida e desconfortável. Seu rosto parecia estar dizendo que ela queria pedir desculpas para ele. Ela confortou ele acariciando suas costas com sua mão, enquanto perguntava da sua condição física. No entanto, Leon ainda não levantou a cabeça. Nesse momento, Leon percebeu que seu corpo parecia um pouco esquisito. Roseface também notou algo esquisito e notou que a marca do dragão apareceu em seu peito. Roseface então rapidamente tirou as roupas de Leon e, como esperado, a marca no peito de Leon também se iluminou. No entanto, Leon não tinha feito nada agora e sua consciência estava atordoada. De repente, Leon segurou Roseface e se levantou para atacá-la, puxando ela para baixo da cama. Roseface se sentiu um pouco desconfortável com essa situação de Leon querendo liberar seus desejos internos. Ela olhou para Leon com um olhar cheio de insatisfação, o chamando de bastardo, perguntando o que ele quer fazer. O que ele quer é bem óbvio, né? Leon respondeu todo ofegante, que sente calor por todo o seu corpo. Roseface estava tímida e irritada naquele momento. Ela analisou a situação atual de Leon, misturada com o efeito elemental relâmpago com a marca do dragão, de modo que o desejo de fazer aquilo é mais intenso que antes. Leon então começou a beijar sua cauda com muito amor. Em uma tentativa de impedir Leon com seus avanços, ela estendeu a mão e empurrou o rosto de Leon. Nisso, Leon coloca seu dedo na boca de Roseface todo elegante, o que faz ela parar de empurrar seu rosto. Os olhos de Leon não tinham mais o olhar bobo que tinha antes. De repente, ele olhou seriamente para Roseface abaixo dele e elogiou em voz baixa, dizendo que ela estava muito linda essa noite. Roseface ficou chocada e meio tímida ouvindo isso. Ela não sabia o que dizer. No entanto, naquele momento, Leon parecia mais atentador e bonito do que nunca, e isso deixou ele irresistível para ela. Ela virou a cabeça para olhá-lo suavemente toda corada, se perguntando se ela realmente tem alguma expectativa para ele. O rosto de Leon estava vermelho, e ele olhou para Roseface com olhos gentis, enquanto a chamava de querida, perguntando se ela pode ajudá-lo. Diante de tal tentação, ela não pode deixar de concordar com um pedido um tanto irracional da parte dele, e respondeu que está tudo bem, e assim eles começam a se pegarem na cama mesmo. E no dia seguinte, Leon finalmente acorda. Roseface com um sorriso pergunta, acordou? E ele com isso fica assustado, perguntando o que está acontecendo aqui, e por que o seu corpo está todo dolorido. Além disso, sua memória está um pouco confusa. O que aconteceu ontem à noite? Roseface então pergunta, você não se lembra de nada? Não pode esquecer essas coisas, caçador de dragões. E ao ver o corpo da Roseface, Leon se pergunta, essas mordidas fui eu que fiz? Ele então começa a se lembrar das memórias da noite passada e começa a sentir muita vergonha pelas coisas que fez e disse. Roseface então pergunta, lembrou? Ontem à noite foi você que implorou para fazer uma luta corporal. Querida, vamos fazer só uma vez, tá bom? Querida, eu tô muito mal. Por favor, me ajude, só dessa vez. É a última vez, eu prometo. Ele então diz, chega, não tem que repetir. Eu lembro de tudo agora. Leon então pensa, eu fiz um elixir do dragão poderoso para melhorar minha saúde. E dá uma lição na cara da Roseface depois. Mas não imaginei que teria um efeito tão exagerado. Ele então diz, eu admito que ontem exagerei um pouco. Não te machuquei, né? E ela responde, eu tô bem. Leon então tenta se gabar. Agora você sabe bem como tá o meu corpo, né? Então não diga que eu não dou conta. O cara levou aquilo para o coração, hein? Ela então começa a encará-lo. E em seguida chega perto dele. Leon então pergunta o que foi. E ela responde, você se saiu muito bem ontem, caçador de dragões. Eu espero que continue assim sempre, viu? Leon então pensa, o que? Agora eu virei seu servo? Roseface então diz, a respeito daquela aposta de mudar os tratamentos, você venceu. Já pensou no que vai pedir? Ela diz isso enquanto faz um rosto envergonhado. Leon então responde, sobre isso aí eu já me decidi. Você poderia mandar alguém dar uma olhada numa mestra esposa no Império? Nós dragões de prata não somos muito bons em infiltração, mas se for uma visita dá pra resolver. Leon fica muito feliz e fala, é sério? Obrigado. A cena corta para o jardim do santuário e Leon estava com sua filha. Ela então pergunta, papai, você está doente? E ele responde que não está. E por que ela está perguntando isso? A mãe responde, a mamãe
mãe me contou. Estarei mudando o nome dela agora, né? Antes eu falava Ana, mas o nome dela é Muen. Ela disse que aquele remédio foi você que tomou e que homens não podem dizer que estão doentes. Leon irritado pensa, essa mulher, como pode contar essas coisas para nossa filha? Cadê a minha dignidade? Ela então pergunta, papai, você ainda está doente? Foi porque o efeito não foi o suficiente ou porque tomou pouco remédio? E ele então responde, filha, se continuar perguntando vai acabar sendo rude, viu? Ela então se assusta e fala, papai, sua boca está saindo sangue. Papai, a mãe não pode viver sem você. Não morre, por favor. Fofura demais essa filhinha aí, hein? Ele então diz, eu tô bem, de verdade. Enquanto pensa que não é à toa que ela é filha da Roseface, pois tem algo nela que lembra muito sua mãe, especialmente a falta de papas na língua na hora de falar. Leon então chega mais perto e fala, hoje o papai irá fazer um novo brinquedo para você, que tal? E ela animada fala, brinquedo? Oba, a mãe adora brinquedos. E após finalizá-lo, ele diz, esse brinquedo se chama cubo mágico, pode girar as páginas como quiser, tenta aí. Mãe fica muito feliz, enquanto Leon pensa, na escola, eu estudei coisas básicas de mecânica ou química na sala de máquinas, nunca pensei que usaria isso cuidando de crianças, será que eu sou naturalmente bom nisso? Ele então percebe algo, e em seguida olha para trás. Mãe então pergunta, papai, o que foi? E ele responde, nada, não foi nada. Enquanto pensa que por um instante ele sentiu o olhar de alguém, e que naquela direção é onde a Noa está treinando, mas ela não deve querer se juntar nós. Acho que irei fazer um para ela também. A cena corta e Noa vai para seu quarto, e olhando para a mesa ela percebe um cubo mágico, com um bilhete deixado pelo Leon, que dizia, brinquedo para Noa, tenta resolver. E ela com um olhar arrogante fala, idiota, eu não ligo para brinquedos infantis. Mas então ela começa a tentar, afinal ela é meio tsundere, né? E com um olhar de felicidade ela fala, obrigado papai.